Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aí, seguindo a sequência de vídeos, trazendo agora neste vídeo o Odu de número 6, é isso mesmo, é o Odu Obará, ou Odu Obara, né? Então, trazendo aí nesse vídeo aí características, um conteúdo falando sobre este Odu, que é o Odu de número 6. É claro, é um Odu que é representado por 6 conchas abertas pela natureza e 10 conchas fechadas pelo jogo de búzios. Lembrando que para você descobrir o Odu que te acompanha através da sua data de nascimento, basta você dar uma olhada no canal, pois já colocamos um vídeo aqui ensinando como você mesmo pode descobrir o seu Odu através da sua data de nascimento, e agora trazendo aí a sequência falando sobre estes Odus, suas características, a personalidade de cada pessoa que carrega este Odu, seus polos positivos e negativos. Então acompanhe. Como eu falei, é o Odu de número 6, que nessa caída responde o Orixá Oxóssi, Xangô e o Orixá Logunedé. Significa que a pessoa é alegre, generosa, farta e tem um caminho de prosperidade, desde que procure sempre buscar a positividade deste Odu. Liderança e espiritualidade também faz parte da vida de quem carrega este Odu. As pessoas que estão sob essa influência quase sempre são vítimas de calúnia, problemas com justiça, rompimento com casos amorosos, perda de emprego ou de qualquer outra oportunidade boa. Isto é se ele se apresentar 3 vezes consecutivas, tá bom? Através de firmezas e ebós, poderá a qualquer momento receber auxílio inesperado. Portanto, deverá pegar as oportunidades por melhor que se apresentem. As pessoas também regidas por este Odu possuem grandes ideias e passam boa parte de sua vida tentando realizá-las, e dificilmente encontram meios de como começar. Algumas vezes, ou na maioria, fracassam por não pedirem ajuda. Porém, todo o sofrimento não é duradouro, e as pessoas acabam vencendo pela força de vontade, devido a possuírem um espírito de luta e não se entregarem facilmente. São batalhadoras e possuem também o privilégio de muita proteção espiritual, e também dos outros Odus, que se dobram ao Obará. Se numa situação difícil procurarem o auxílio de um amigo, serão prontamente atendidos. É composto do elemento ar sobre terra, com predominância do primeiro, o que indica a evolução através da experiência adquirida na busca do objetivo pretendido. Corresponde ao ponto cardial sul-sudeste, não rege o corpo humano. Seu ponto vulnerável é o sistema linfático. É um Odu masculino, representado por uma corda em referência ao poder que possui de tudo. Exprime força e poder, e a possibilidade de realização humana. Obará nasceu de Ejilagibura, com Orém, que por sua vez não vem na cabeça de ninguém. E quem é de Xangô não tem Obará na cabeça, tem Obará pelo caminho de progresso no dia a dia. Ajejalunga foi quem gerou Obará, junto com Agê. No caso, quer dizer a mãe terra, a natureza, a riqueza. Por isso que este Odu tem a prosperidade, tem o caminho do progresso, tem tudo o que você pode pensar de positivo. Porém, ele traz muita traição, falsidade, mentira, sofrimento da pessoa ou de parentes. Traz também muita vaidade. O Odu Obará é o Odu da riqueza, da prosperidade. Ele abre na casa de Ifá no grande oráculo pela 6ª casa, ou seja, os 6 mistérios que absorvem. Ele é o Odu do progresso. Ele foi gerado e nasceu de um bloco maciço de ouro, e suas arestas foram representar as grandes riquezas da natureza. Obará Meji criou o ar e, por extensão, os ventos. Ele depende da existência dos bosques cheios de Ramanjem, das forquilhas e de todo tipo de bifurcação. Neste Odu nasceram as riquezas, o costume de usar joias, o mestre e o ensino. Aqui surgiu o adultério também, e neste Odu o ser humano aprendeu a mentir e ser enganado. Obará Meji é o Odu de prenúncios, quase sempre positivos, muito embora seus aspectos negativos sejam terríveis e tragam miséria total, loucura, traição e também calúnia. Quem rege este Odu? É o Orixá Xangô, com influência de Exu, Oxóssi, Logunedé e Ossan. Quem fala por este Odu também é Xangô, Iemanjá, Inhaçã, Obá
e Euá. Elementos deste Odu é o fogo, as cores é o azul claro e o violeta. Proibições para quem carrega este Odu. Não podem comer acaçados enrolados na folha da bananeira, farinha de milho e carne de tartaruga. Não podem também relatar fatos que tenham assistido e que não lhe digam respeito. Quando esse Odu está positivo, as pessoas com este Odu têm grande proteção espiritual e costumam vencer pela força de vontade, especialmente em profissões relacionadas à justiça. Mas são, com frequência, vítimas de calúnia e não têm sorte no amor. Devem aprender a silenciar sobre seus projetos e a determinar por onde começá-los. Aquisição de bens materiais, de modo geral. Fim de um obstáculo que deve ser o último. Expansão física e moral. Ausência de enfermidade e evolução no sentido ascendente. Prenúncia, expansão física e moral. Regularização. Alegrias. Ambição. Questões relacionadas a dinheiro. Processos em andamento. Solução de problemas de ordem financeira. Vamos falar agora de questões negativas, quando esse Odu está negativo. Deslealdade, imoralidade, orgulho nocivo, injustiça e libertinagem. Adultério, maldade, filho adulterino, guerra em família de santo, doenças, infecções do sangue, problemas circulatórios, atrofias musculares, desnutrição, problemas respiratórios, mania de grandeza e loucura, trazem muitos feitiços e são sempre vítimas de invejas e são perseguidas gratuitamente. Porém, as possibilidades de melhoria de vida são muitas. Só é necessário um bom líder espiritual para que possa te auxiliar. Atenção! Obará, este Odu, se cultua, mesmo que não se tenha ele na sua cabeça, porque ele representa a riqueza e ele foi gerado das profundezas de uma mina de ouro. Suas arestas representam a riqueza e a prosperidade. É o mais rico, e quando se chama por ele, tem que gritar em voz alta, pois tem um velho ditado que Obará é surdo. E de preferência numa quarta-feira de lua cheia. Saudação Obará Meiji saudemos Obará Meiji. Ele é o barro que faz secar o nosso suor. Essa saudação evoca a ideia de alívio, da mesma forma que o barro refresca o corpo cheio de calor. Ele tem o poder de trazer alívio para os problemas que estejam nos afligindo. As pessoas deste Odu devem tomar cuidado com a miséria, roubos e furtos. Gostam muito de fofocas, calúnias, sempre chorando miséria, pois não podem viver sem dinheiro, e está sempre diante de grandes oportunidades e vitórias, principalmente nos negócios e demandas. Tem muito medo da justiça, verdade e solidão. Devem fazer segredo dos seus projetos, senão fracassam logo em seus negócios. As pessoas que estão sob a influência deste Odu quase sempre são vítimas de calúnia, como eu havia falado. Agora vamos falar aqui um pouco da personalidade de pessoas que carregam este Odu. Na verdade, vamos lá, são pessoas alegres e festivas, carregadas de religiosidade, gostam de observar e manter as tradições. São pessoas saudáveis que se recuperam fácil de qualquer tipo de doença. Têm grandes ideais a realizar, mas não sabem como começar e fracassam às vezes por não pedirem ajuda, E o sofrimento não é duradouro. Porém, o Odu Obará é um Odu de tanta prosperidade, de tanta riqueza, que não se despacha Obará, porque não se pode despachar o progresso da vida de ninguém. Quando está positivo, Obará, para ele dar caminhos. Então traz a positividade do Odu para ele dar caminhos. A parte negativa dele se desfaz, e ele passa a caminhar no seu polo positivo. As pessoas desse Odu também possuem grandes ideias e passam boa parte da sua vida tentando realizá-las. Dificilmente encontram meios para começar algo. Algumas vezes, ou na maioria, fracassam, como eu disse, por não pedirem ajuda às pessoas. São pessoas batalhadoras e possuem muito privilégio, de muita proteção espiritual. E também dos outros Odus, que sempre estão auxiliando ao Obará. Se numa situação difícil, busque sempre auxílio deste Odu e dos demais. Tá ok? Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre a lenda deste Odu, que é a lenda do Odu Obará. Dizem que no princípio do mundo, 15 dos 16 Odus seguiram todos a casa de Luo, a fim
de procurar os meios que os fizessem mudar de sorte, mas nenhum deles fez o que foi determinado, né? Obará, um dos 16 Odus existentes, não se encontrava no grupo, na ocasião em que os demais foram consultar o Oluo. Sendo ele, porém, sabedor do ocorrido, apressou-se em fazer o que havia determinado, e que os demais Odus não fizeram por simples capricho de sorte. Obará, com afinco, fez o máximo que pôde para conseguir o seu desejo, dada sua condição precária, claro, de pobreza. Como era de costume, os 15 Odus, os 15 Odus de 5 em 5 dias iam à casa de Lufin e nunca convidavam Obará, por ser ele muito pobre, tanto que olhavam para ele sempre com menosprezo. Pois então foram à casa de Lufin, jogaram e até altas horas do dia não acertaram o que queriam que o Lufin adivinhasse. E com isso, acabou que todos eles se retiraram sem ter sido satisfeitas as suas curiosidades. O Lufin, com desprezo, ofereceu uma abóbora a cada um deles. E eles, para não serem delicados, levaram consigo as abóboras ofertadas. No caminho, porém, alguém se lembrou, apontando para a casa de Obará, de fazer ali uma parada, embora alguns fossem contra, dizendo que não adiantaria dar semelhante honra a Obará, pois ele era um homem muito simples, que não tinha nunca uma influência na vida, ou seja, era muito pobre. Mas um deles, mais liberal, atreveu-se a cumprimentar Obará Meji com estas palavras: Obará, bom dia, como vais de saúde? Será que hás de comer com esses companheiros de viagem? Imediatamente respondeu ele que entrassem e se servissem da comida que quisessem. Dito isso, foram entrando todos, eles que já vinham com muita fome, pois estavam desde a manhã sem comer nada na casa de Lufin. A dona da casa foi ao mercado comprar carne para reforçar a comida que tinha em casa, e em poucas horas todos almoçaram à vontade. Depois, Obará convidou todos para que se deitassem para uma madorna, pois estavam todos cansados, e o sol estava ardente. Mais tarde, eles se despediram do colega, e lhe disseram: fica com essas abóboras para ti. E lá se foram satisfeitos com a gentileza e a delicadeza do colega pobre, e até então sem valia. Mais tarde, quando Obará procurou por comida, sua mulher o censurou por sua franqueza e liberdade, dizendo que ele tinha querido mostrar-te o que não tinha, pois os colegas haviam comido toda a comida. Porém, as palavras de Obará eram simples e decisivas. Eu não faço mais do que ser delicado aos meus pares, ou parentes, ou irmãos. Estou cumprindo ordens e sei que, fazendo estes obséquios, virá à nossa casa prosperidade instantânea. Fim da explicação. Obará pegou uma faca e cortou uma abóbora. Surpreendeu-se com a quantidade de ouro e pedras preciosas que haviam dentro dela. Surpreso, e com muita felicidade, viu que em uma abóbora havia lhe dado o título de Odu, mais rico. Porém, logo percebeu que havia mais outras 14 abóboras a serem abertas, e em cada uma delas haviam outras riquezas em igual quantidade. Obará comprou tudo o que precisava, palácio e até cavalos de várias cores. Daí que estava marcado o dia para todos os Odus irem novamente à conferência no palácio de Lufin. Como era de costume, já muito cedo achavam-se todos no palácio, cada um no seu posto junto ao Lufin. Quando Obará veio vindo de sua casa com uma multidão que o acompanhava, até mesmo os músicos de uma enorme charanga, enfim, todos numa alegria sem par. De vez em quando Obará mudava de um cavalo para o outro em sinal à nobreza. Os invejosos começaram a tremer e esbravejar, chamando a atenção de Lufin, que indagou o que era aquilo. Foi então que lhe informaram que era Obará. Então perguntou Lufin aos demais Odus: o que tinham feito com as abóboras que presenteei a vocês? Responderam todos que haviam jogado no quintal de Obará. Disse então Lufin que a sorte estava destinada a ser do rico e próspero Obará, o mais rico de todos os Odus. Tá aí um pouquinho da lenda deste grande Odu e as características, enfim. Espero que vocês tenham gostado e entendido mais uma vez. Acompanhe essa sequência de vídeos
E não esqueçam aí de deixar sua curtida e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos!